Bom, nessa questão aí, ele fala sobre, né, o arquiteto grego Fidias que acabou fazendo lá atrás, no quinto século antes de Cristo, né? Ele acabou fazendo aquela construção grega lá em Atena, do Partenon, e por conta disso, né, por conta justamente do Partenon ter proporções áureas, né, que a gente chama assim na matemática, que é essa ideia, né, de você estar sempre dividindo em um quadrado e um retângulo, quadrado e retângulo, mas sempre a partir da proporção áurea. Para quem não sabe, proporção áurea é um valor, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Proporção áurea a gente também indica pela letra φ grega, minúscula. Vou dar um foco fixo aqui. Agora fixou. Que é sempre sem 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se você lembrasse disso, 1 raiz de 5 sobre 2 é justamente a comparação entre a base com a altura de uma coisa que segue a proporção áurea. Então, uma maneira de você verificar, né, se segue a proporção áurea, por exemplo, seria dessa, né? Lembrar que a proporção áurea se dá nesse valor. Então, esse tem que ser o valor, por exemplo, dessa pergunta que ele fez nesse mesmo problema, da divisão da base pela altura. Tem que seguir a proporção áurea. Bom, e aí 1 mais raiz de 5 sobre 2 é justamente uma das raízes da equação x² menos x menos 1. Então, se você se ligasse nisso, era só buscar por conta da pergunta dele, né? Ou seja, se eu falo que o retângulo é áureo, é porque ele tem a comparação base e altura nessa proporção. E essa proporção, por sua vez, vem, né, é raiz de uma das raízes, melhor dizendo, dessa equação. Tá. Você não precisava lembrar disso. Se você lembrasse, dava para fazer assim. Se não, você teria que usar a ideia de retângulos semelhantes, né? Ele garantiu a semelhança aqui pra gente, ou seja, do retângulo grande e para esse aqui que eu dei um destaque em azul, tá mais fechadinho, né? Então esses dois retângulos são iguais, são semelhantes, perdão. O que significa a semelhança entre eles? De que o lado do maior retângulo vai estar para o lado maior do menor retângulo, assim como o lado do menor do maior retângulo vai estar para o lado do menor do menor retângulo. Vamos criar isso? Eu vou acabar dando alguns nomes daqui, algumas letras. Quer ver? Para esse quadrado, vou chamar de A e tudo vai acabar valendo A, tá? Você tá vendo as marcações aqui? Tá dando para ver? Quadrado. E aqui vai acabar sendo igual também a A. E eu vou chamar esse pedacinho aqui que é distinto de B. Pode ser? Então, a gente vai ficar com uma criação que é a seguinte. O lado maior do maior é A mais B, né? A mais B. O lado maior do menor retângulo, o menor retângulo está aqui. O lado maior dele é o A. Então, A mais B vai estar para A. Assim como o menor do grande, que seria o A, né? Acaba sendo a altura, o menor lado do grande, vai estar para o menor do pequeno. O menor do pequeno é o B. Está para B. Cara, se a gente multiplica cruzado aqui, a gente vai encontrar uma equação que seria A ao quadrado igual a AB mais B quadrado. E aí a pergunta dele foi a seguinte, vê se você se liga. Diante de tais informações, podemos afirmar que a razão da medida da base do Partenon pela medida da sua altura é, cara, a base pela altura. Eu não sei se você reparou, mas quando ele fala a base pela altura, não sei se você repara, cara, A mais B é a base, não é isso? E a altura é o A. Então, em outras palavras, ele pediu o valor dessa razão aqui. Tá, obter essa razão nessa equação eu acho bem provável, porque não tem nem soma, né? Só tem soma aqui, mas não é... Enfim, A mais B é AB mais B ao quadrado. E a gente sabe que, né, essa divisão que ele pediu, que coincidentemente é essa, quer dizer, não é coincidência, né? Mas que é essa razão ela é igual a essa. Então, se a gente por acaso descobrir o valor de A sobre B, a gente responde o problema. Porque o problema quer isso, A mais B sobre A. Mas A mais B sobre A é igual a essa. Sacou? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar toda essa equação e vou dividir todo mundo por B ao quadrado. Sabe por quê? Porque eu vou fazer surgir em todos os termos, todas as parcelas, B ao quadrado. E aí nessa vai acabar sendo assim, ó, A sobre B vai ficar assim, AB ao quadrado igual a AB sobre B quadrado mais 1, né? Porque B quadrado por B quadrado vai dar 1. Por que eu fiz tudo isso? Aqui dá pra gente cortar um Bzinho e ficar B. Então a gente vai ter assim, ó, A sobre B ao quadrado igual a A sobre B mais 1. Beleza? A partir daqui a gente poderia fazer o seguinte, ó, A sobre B a gente poderia chamar de uma letra. Quem sabe X? Tudo que for A sobre B eu vou chamar de X. Então ficaria uma equação que era assim, x² igual a X mais 1. E aí você poderia passar esse X para o outro lado e até 1 também.
Aí você ficaria com essa equação, x² menos x menos 1 igual a zero, tá? Então essa era uma maneira outra de você também obter a resposta desse problema que não fosse essa solução aqui que eu fiz inicialmente, tá? Não estou querendo dizer que essa solução seja fácil, não são sinônimos, tá? Eu estou dizendo que é uma outra possibilidade. Mas assim, quanto à avaliação da questão, eu acho que você primeiro tem que saber o que é coisa áurea, né? O que significa esses valores áureos. Primeiro que para a sua vida eu acho que isso é importante. Você vai ver que quando você tiver um tempo um pouco melhor, né, e mais oportuno, que não seja o pré-vestibular, você vai ver que é algo muito interessante, presente em várias partes do seu corpo humano, por exemplo. E, cara, mais do que isso, eu recomendaria você saber isso porque o vestibular ultimamente vem falando bastante sobre retângulos áureos e proporção áurea. E como a prova do Enem ela também tem uma pegada de, por exemplo, conforme os anos vão passando ela cada vez, né, se não mudarem a perspectiva do Enem, que é desde 2009, cada prova ela vai estar abordando um assunto com um pouco mais de profundidade. Não todos, não acontece isso com todos. Mas acaba que quando você tem, por exemplo, o mesmo assunto que cai desde 2009, para você criar uma amostragem diferente, né, e ter diferentes parâmetros, você começa a mudar o nível das questões. Então, questões que lá em 2010, 2011 era sempre uma questão de um mesmo modelo dita fácil, provavelmente esse ano ou ano passado já não está tão fácil assim, porque já acabam rolando experimentações aí para né, para um espaçamento de anos grande, você começa a perceber isso, tá? Então, e a inclusão de novos assuntos também. Então, a proporção áurea já apareceu algumas formas pingadas, né? Então, acho que tanto na UERJ quanto no Enem, tá? Fiquem atentos e atentas. E atentes.